Apocalipse 8, versículo 1. Hoje nós vamos meditar sobre o selo 7, a trombeta número 7 e a taça número 7, do livro de Apocalipse. Então, o selo 7, o sétimo selo. Apocalipse 8. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Então, o sétimo selo aqui é a preparação dos 7 anjos para tocar as 7 trombetas. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. Então vai ter abalo na terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Nós vemos exemplos de grandes terremotos nos selos, nas trombetas e nas taças. Agora vamos ao capítulo 10. O versículo 7 diz assim: Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Esse segredo de Deus que a gente imagina seria o arrebatamento da igreja, a transformação, a ressurreição dos que dormem em Cristo, a transformação dos vivos, e Jesus nos ares arrebatando a sua igreja, para depois descer para governar as nações. Aqui fala o segredo de Deus. Nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Então, dá a entender que seria o arrebatamento. Não é que está aqui claro falando sobre isso, mas dá a entender. Nós vamos ver aqui, no capítulo 11, versículo 15, fala quando o anjo toca a 7ª trombeta. E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono diante de Deus prostraram-se sobre seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Então aqui está confirmando mais uma vez que no versículo 7 do capítulo 10, que diz que na trombeta do 7º anjo se cumpriria o segredo de Deus,
que ele prometeu aos profetas, né? Aqui ele diz: iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos. Então aqui há a hora de receber o galardão. Por quê? Porque os santos irão ressuscitar, e os vivos serão transformados. E os que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. E depois do arrebatamento, Jesus desce e destrói todos os seus inimigos, os ímpios que não quiseram receber o evangelho da graça. E para complicar ainda mais, eles destroem a terra. E diz assim: e abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes e trovões, e terremotos e grande saraiva. A saraiva aí é o fogo, né? Onde Pedro, nas suas cartas, diz que o mundo está reservado agora é para o fogo. O tempo de Noé foi com as águas. Mas antes disso, ele salva os seus, dá até o galardão para os santos e os seus profetas. É aí onde se cumpre o segredo de Deus. E na 7ª trombeta, o anjo também anuncia que Jesus Cristo é o grande rei e que os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Que revelação maravilhosa. Agora vamos para Apocalipse 16, versículo 17. Vamos para a 7ª taça. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes, trovões e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. Então esse terremoto aqui é o último terremoto, que é o da 7ª taça, e nunca houve um terremoto tão grande como esse. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. E as cidades das nações caíram. Então vai haver uma destruição total das cidades. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Aí onde vai se cumprir também a profecia que diz: caiu a grande Babilônia. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, muitas pedras grandes. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Então, mais uma vez, mostra aqui os homens sendo castigados e blasfemando de Deus. Em vez de se arrependerem, não, blasfemando de Deus. Pai querido de amor, te agradecemos muito, porque a tua palavra é reveladora, a tua palavra é clara, a tua palavra revela. Apocalipse é uma revelação que muitos dizem que é complicado, mas não é. Revela claramente todos os juízos teus e a oportunidade que o Senhor dá para os homens se arrependerem. Por meio da graça, do Evangelho, da Boa Nova, que é o arrependimento e crer no teu Filho amado Jesus Cristo. Te agradecemos por esse momento em que estamos meditando no livro de Apocalipse, para a honra e glória do teu santo nome. E te agradecemos por se preocupar em deixar revelado para todos quantos queiram ler ou escutar o livro de Apocalipse, para serem bem-aventurados, para correrem para os teus braços e receberem a tua graça maravilhosa por meio da fé em Cristo Jesus e o perdão dos pecados. Amém.